pensa só. E se um resfriado simplesmente não fosse embora? Nunca. Para muita gente, essa é a realidade de viver com a rinocinusite crônica com pólipos nasais. Hoje, a gente vai mergulhar numa verdadeira revolução no tratamento dessa condição. Vamos desvendar como uma nova classe de medicamentos está trazendo esperança e, de verdade, mudando vidas. Para a gente entender essa história toda, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos sentir na pele como é a luta contra os pólipos. Depois, a gente vai investigar o culpado, a tal da inflamação tipo 2. Aí vem a virada de jogo, a revolução dos biológicos. Vamos ver em detalhe como essa terapia funciona e, para fechar, qual o impacto real, os riscos e para quem ela serve. Vamos lá? Então vamos começar pelo que mais importa, as pessoas. A gente precisa entender que para quem convive com a forma mais grave da doença, a rinocinusite com pólipos, essa luta é constante, é todo santo dia. É exatamente essa a sensação, a de um resfriado que nunca acaba. É um nariz entupido o tempo todo, a frustração de não sentir o cheiro do café ou o gosto da comida, uma secreção que não para. É uma condição que vai minando a qualidade de vida de um jeito que pouca gente imagina. E o tratamento para esses casos mais graves muitas vezes vira um ciclo sem fim que é bem frustrante, sabe? Começa com sintomas pesados, aí vem o tratamento com corticoides, não resolveu, a opção vira cirurgia. Mas o problema é que, para muita gente, os pólipos voltam. E aí tudo começa de novo, do zero. Tá, mas por que isso acontece? Por que os pólipos voltam? A resposta está na raiz do problema. E é para lá que a gente vai agora, para a causa. Um processo chamado inflamação do tipo 2. Pensa na inflamação tipo 2 como se o sistema de defesa do corpo ficasse meio desregulado. É como se ele entrasse em modo de alerta máximo para combater uma ameaça, tipo um parasita, mas depois ele esquecesse de desligar. Essa resposta imune fica ativa o tempo todo, cronicamente, e acaba atacando os próprios tecidos do nariz, o que causa a formação dos pólipos. E quem são os personagens principais dessa bagunça toda? É tipo um exército. A imunoglobulina E, ou IgE, é quem soa o alarme. As interleucinas 4, 5 e 13 são tipos generais, os mensageiros que dão as ordens, e os eosinófilos. Bom, eles são os soldados na linha de frente, que chegam no local e causam o dano que forma os pólipos. E olha que legal, foi justamente por entender o papel de cada uma dessas peças que a ciência conseguiu criar uma estratégia de tratamento totalmente nova. É aqui que a história muda. É aqui que começa a revolução dos medicamentos biológicos. E não sou eu que estou dizendo. Olha só o que uma diretriz médica aqui no Brasil fala, que esses medicamentos trouxeram uma nova realidade. Isso é muito forte, né? Não é só mais um remédio, é uma mudança completa de perspectiva, principalmente para aqueles casos mais difíceis de controlar. Então aqui está o pulo do gato. A grande diferença é a abordagem. Pensa assim, os corticoides são como uma bomba, que age de forma geral, suprimindo o sistema imune como um todo. Já as terapias biológicas, elas são como mísseis teleguiados de alta precisão. Elas vão direto em alvos específicos daquela cascata de inflamação que a gente acabou de ver. Mas como é que funciona essa precisão toda na prática? Chegou a hora de entrar nos detalhes dos mecanismos. Vamos ver como esses medicamentos super inteligentes conseguem desarmar a inflamação atacando um alvo de cada vez. Nosso primeiro alvo é a tal da imunoglobulina E, a IG. Lembra dela? É aquela que funciona como o alarme de incêndio, o gatilho inicial que dispara toda a resposta inflamatória, principalmente nos processos alérgicos. E o que a terapia anti-G faz? O medicamento, o omalizumab, é genial. Ele age como um guarda-costas. Ele encontra as moléculas de IG soltas no sangue e se liga a elas, impedindo que elas cheguem nos mastócitos para soar o alarme. Com isso, ele simplesmente corta o mal pela raiz, evitando que as substâncias inflamatórias sejam liberadas. Ok, vamos para o próximo alvo, a interleucina 5, a IL-5. Se a IgG era o alarme, a IL-5 é a convocação para o exército. É o sinal químico que recruta, ativa e, mais importante, mantém vivos os eosinófilos, que são as células que, de fato, causam o dano e o inchaço dos tecidos lá no nariz. E para neutralizar esse exército, existem duas estratégias bem inteligentes. Alguns remédios, como o mepolizumab e o reslizumab, vão lá e bloqueiam o sinal, a própria molécula de IL-5. Já o benralizumab é ainda mais direto.
Ele bloqueia o rádio do soldado, o receptor da IL-5 na superfície do eosinófilo. Assim, a célula não consegue ouvir a ordem e, melhor ainda, o remédio a marca para ser destruída. É um golpe duplo. Por fim, a gente chega no topo da cadeia de comando, nos verdadeiros maestros da orquestra inflamatória, as interleucinas 4 e 13. Elas não são só mensageiros, não. Elas organizam a festa toda, coordenam vários aspectos da inflamação tipo 2 e garantem que a resposta imune continue a todo vapor. E é aqui que entra o Dupilumab, com uma jogada de mestre. Em vez de mirar em um único mensageiro, ele vai direto na central de comando. Ele bloqueia o receptor que tanto a IL-4 quanto a IL-13 precisam usar para dar suas ordens. Ao fazer isso, é como se ele apertasse um botão de desligar geral, afetando tudo ao mesmo tempo. Diminui a produção de IgE, a atividade dos eosinófilos e até a secreção de muco. Então, para resumir a ópera, a gente tem basicamente 3 estratégias. A classe anti-IgE, mirando no alarme, a anti-L5, focando no exército, e a anti-L4-13, que vai direto nos comandantes. 3 abordagens de altíssima precisão para desmontar o processo inflamatório. Certo. A ciência por trás é fascinante. Mas a pergunta que não quer calar é: isso tudo funciona na vida real? Vamos ver agora o impacto concreto dessas terapias, os riscos envolvidos e, claro, para quem elas são indicadas. E a resposta é: sim, funciona e muito bem. Os estudos clínicos são bem claros. O que a gente vê nesse gráfico é um padrão que se repete. Todos esses medicamentos biológicos conseguem uma redução muito significativa no tamanho dos pólipos e na congestão nasal, muito superior ao placebo. São dados muito fortes que validam completamente essa nova era de tratamento. E o impacto vai muito além de aliviar os sintomas do dia a dia. Talvez o resultado mais impressionante seja a quebra daquele ciclo de cirurgias. Pensa só. Em alguns estudos, mais de 60% das pessoas tratadas com biológicos não precisaram de uma nova cirurgia. Isso é algo que muda completamente o futuro de quem convive com a doença. Bom, então quem pode usar esses medicamentos? Eles não são para todo mundo. A indicação, geralmente, é para adultos com a forma grave da doença. Sabe? Aquelas pessoas para quem os corticoides e até as cirurgias já não estavam mais dando conta do recado. Outro ponto importante é se a pessoa tem outras doenças ligadas à inflamação tipo 2, como a asma grave, o que reforça ainda mais a indicação. É claro que, como todo tratamento, a gente precisa falar dos riscos. A boa notícia é que os efeitos colaterais mais comuns costumam ser leves. Uma reaçãozinha no local da injeção, dor de cabeça, mas é fundamental saber que, embora seja muito raro, existe o risco de reações alérgicas graves. Por isso, o uso tem que ser sempre com acompanhamento médico rigoroso. E tudo isso que a gente viu hoje nos leva a uma reflexão final, né? Essa capacidade de criar um medicamento que mira numa molécula específica é um divisor de águas. E a pergunta que fica no ar é: será que a gente está entrando de vez numa era de medicina personalizada, onde até doenças que a gente considera comuns vão ser tratadas com base no perfil inflamatório exato de cada pessoa? O futuro da medicina pode muito bem estar nessa resposta.